Olá, gente boa, olá meu pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou aqui a Santarém, esse é o canal Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer. Minha gente, olha o Bananinha de novo. Olha esse indivíduo novamente, pessoal. Tá aqui, ó. Ó aqui, ele aqui, né? Tá vendo aqui? Novamente, o americano, esse daí que mora nos Estados Unidos, mas recebe dinheiro do Brasil, né? Acha que os Estados Unidos é o melhor país do mundo, mas mora no Brasil. E fala mal do Brasil o tempo todo. E agora está preocupado porque talvez perca o passaporte dele e fique nos Estados Unidos. Aliás, se você perder o seu passaporte, o Xandão vai estar fazendo um favor. Né? Vai estar fazendo um favor para você. Porque já que você gosta tanto dos Estados Unidos, que fique logo por aí de vez, né? Que seria um alívio, um grande alívio para todo brasileiro que presta nesse Brasil. Novamente ele apareceu aí na rede social, colocando esse vídeo, que é o seguinte. É o seguinte. Ele, incomodado com todo mundo falando que ele é traidor da pátria, incomodado com as pessoas falando que ele vai para os Estados Unidos lambebota, que ele é um lambebotas, né? Que tem síndrome de vira-lata. Quer dizer, que o sonho dele sempre foi morar nos Estados Unidos. Eu não sei por que não mora. Até hoje não dá para entender. Uma pessoa que é milionária, como o pai dele, eles têm muita grana. Por que não moram nos Estados Unidos ainda? Será que é porque a mamata do Estado ainda sustenta essa família? Porque ele reclama tanto do Brasil, mas ele é sustentado pelo governo brasileiro. Porque ele, o pai dele, desde quando o pai dele foi expulso do Exército, ganha dinheiro do Exército, das Forças Armadas, que na aposentadoria. Ele é deputado há muitos anos, o Flávio Bolsonaro é senador, o Carlos Bolsonaro é um vereador vagabundo, porque eles normalmente são vagabundos, só estão no cargo para receber dinheiro. Ele, que é um deputado federal, é outro vagabundo, recebe só para ficar viajando. Por um lado, você não vê uma atitude dele, nenhum projeto, nenhum plano que preste dele, a não ser defender a família da cadeia. Porque quando sentiu que o papai estava para ser preso, começou a perambular por aí. Não, já perambulava antes nos Estados Unidos, agora está perambulando muito mais, gastando dinheiro público, falando horrores do Brasil, que está numa censura e tal. Acho que o Supremo Tribunal Federal está pegando muito leve com eles. Acho que o Supremo está adiando demais esse negócio. Já faz 2 anos que o Bolsonaro está fora da presidência da República. Era para estar cumprindo pelo menos 1 ano e meio de cadeia até agora. Porque o que ele fez, os crimes que ele cometeu, não dá mais para ficar debatendo no Supremo. As provas estão aí. Não é? As páginas da Polícia Federal ali indiciando e a PGR denunciando já são suficientes. Bota para frente, coloca para julgar, vamos mandar ver, vamos condenar. Tem que abrir agora as condenações. Não adianta só ficar falando, porque esse tipo de gente vai ficar o tempo todo achincalhando, o tempo todo tendo tempo para reunir, não é, adversários para atacar a justiça, para tentar manipular o jogo, para tentar obstruir a justiça, enquanto o Supremo está dormindo. Está na hora de resolver a situação. Foram golpistas? Tentaram golpe? Tentaram matar pessoas? Tentaram colocar o Brasil numa ditadura? Tentaram inventar que uma guerra civil? Prende essas porcarias. Essas desgraças, esses bandidos precisam atrás das grades. O Eduardo Bolsonaro novamente aparece num vídeo aí, falando que ele não é lambibotas, dando um exemplo de que lá nos Estados Unidos é muito seguro e tal. Vamos ouvir o vídeo dele, eu vou reagir aqui a esse vídeo. Vamos lá, vamos prestar atenção aqui ao Bananinha. Vamos ver. Cadê? Menino, cadê ele? Aqui. Deixa eu começar ele aqui. Fala pessoal, tô aqui na frente de um banco nos Estados Unidos. Estava vindo à minha cabeça umas memórias antigas que, principalmente quando eu estava em atividade na Polícia Federal, eu passava na frente do banco, voltava, olhava para dentro, via se estava tudo tranquilo, né? Quando saía do banco, cruzava a rua, ia para o caminho oposto, depois voltava para ver se não tinha ninguém me seguindo. E aqui não.
Aqui o banco não tem porta giratória, não tem detector de metal, não tem vigilante armado. Você pode puxar o seu telefone e falar a qualquer momento. Não tem fila quilométrica. E aí depois querem zoar a gente ainda de lambibota de americano, né? Olha, é incrível como ele tem coragem, não é, de fazer uma palhaçada dessa. De se prestar esse serviço. De estar lá nos Estados Unidos e gravar esse tipo de vídeo. Eu me admiro assim, como é que pode um ser humano desse, um deputado federal pelo Brasil, gravar esse tipo de vídeo sem qualquer constrangimento. Porque isso é um constrangimento. Um deputado brasileiro sair daqui do nosso Brasil, não é? Ir lá para os Estados Unidos e ficar comparando, dizendo, ó, como aqui é gostoso, lá é não. Olha como aqui é seguro e aí não. Olha como aqui funcionam as coisas e aí não. Ora essa. Você é um deputado que está há quantos anos no poder? O seu pai foi presidente durante 4 anos. Né? O que você fez até hoje pela segurança pública no Brasil? O que você fez até hoje? Quais são os seus projetos de lei? Qual projeto de lei deu mais segurança ao brasileiro? O que seu pai fez de tão diferente aqui no Brasil que teve essa segurança? Seu pai perdeu exatamente por isso. Porque no governo dele, as mortes, os feminicídios aumentaram muito mais. Aliás, vocês fazem parte de um esquema aqui no Brasil que a gente conhece como milícia. São amigos de milicianos, são amigos de bandidos. Você talvez ficou com medo, não é? Quando saiu do banco, porque você carregava sacola de dinheiro vivo. As pessoas aqui no Brasil não estão acostumadas com isso. Mas você, como carregava sacola de 200 mil, 300 mil, porque relatórios aí do COAF indicaram uma transação enorme na conta do seu irmão, não é? Depois mostrou aqui o Queiroz também, ali, movimentação de 1 milhão, de 500 mil. Ora, brasileiro comum não faz isso. Mas é lógico o seu medo de olhar para um lado, olhar para o outro, porque com uma bolsa, uma mochila cheia da grana, tinha que ter medo mesmo. Porque, aliás, uma reportagem do UOL disse, 51 imóveis comprados no dinheiro vivo. Você tirava isso do banco, você pegava em sacola, tinha cofre em banco. Então o teu medo eu te entendo. Agora, presta bem atenção no que eu vou falar, Eduardo, presta bem atenção no que eu vou falar. Porque essa tua imbecilidade de querer comparar uma coisa e outra, você compara, por exemplo, um país como os Estados Unidos. Um país que deveria ser seguro em todo lugar, porque é o país mais rico do mundo, é o segundo país mais rico do mundo, mas ali tem uma população de 350 milhões de habitantes. A China é o primeiro e o segundo país mais rico do mundo, dependendo dos dados. E lá, na China, nós temos 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E também vai lá, por exemplo, na China e compare um banco chinês, saía de um banco, eu passei 22 dias na China. Eu andava à noite, lá também, ligava o celular em qualquer lugar. Aqui na cidade onde eu moro, por exemplo, uma cidade pequena, na cidade onde eu estou morando, aqui no Amazonas, vou no banco, saio de lá também tranquilamente, falo no meu telefone, graças a Deus nunca fui assaltado. Então quando você fala dessa forma, é como se no Brasil não houvesse nenhum lugar, nenhuma cidade que a gente se sentisse em segurança, depende muito. Quanto maior a cidade, mais perigosa é, quanto menor o crime tende a ser menor, porque a segurança tende a ser mais efetiva. Então, comparar, por exemplo, os Estados Unidos, como a Venezuela, como ele fala, como um Cuba, que os Estados Unidos sempre colocou um bloqueio internacional econômico contra Cuba, não deixando Cuba evoluir. Ele diz, vai lá num banco de Cuba, vai lá num banco da Venezuela. Eu morei na Venezuela, nunca fui assaltado na Venezuela. Tem seus problemas? Tem. Piorou muito com o Maduro, com certeza. Agora ele quer comparar os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, ou o segundo, com Venezuela, que é um país pobre, com Cuba, que é um país pobre. Por que ele não compara, por exemplo, os Estados Unidos com a China, os Estados Unidos com a Alemanha, os Estados Unidos com a França? Entendeu? Ele faz comparações que não tem nada a ver. São falácias, o nome disso é falácia. É você agir de uma forma querendo comparar coisas que são diferentes. Outra coisa, depende muito do bairro onde você mora. Por exemplo, você está nos Estados Unidos aí, mas pelo teu jeito aí,
está numa cidadezinha pequena. Uma cidadezinha pequena, não é? É muito segura, é uma segurança enorme, principalmente nos Estados Unidos. Por que ele não vai lá para Nova York e diz isso de lá? Por que ele não vai para os grandes centros urbanos e perigosos dos Estados Unidos e fala isso? Por quê? Porque quer simplesmente servir de capacho, porque quer simplesmente humilhar o país dele, porque quer falar mal do Brasil e quer falar bem dos Estados Unidos como se fosse o país mais seguro do mundo, e não é. Em 2021, só para você ter uma ideia, cerca de 40% do Departamento de Polícia dos Estados Unidos não emitiram relatório e não emitem relatório sobre número de assaltos, número de homicídios, ficando muito complicado para o FBI, que faz esse levantamento todo, dizer cada ano do que se trata. Os Estados Unidos encobrem o roubo. Então, estes riquinhos como esse playboy aí, nesse vagabundo do Eduardo Bolsonaro, vai lá para os Estados Unidos cheio da grana, deputado, filho de um milionário, do Jair Bolsonaro, vai ficar onde? No Brooklyn? Vai ficar nos bairros pobres da Califórnia, dos Estados Unidos, né, em Maryland ou em algum outro lugar? Não. Ele vai para um bairrozinho chique. Ele vai para lugar chique. Eu também conheço lugares chiques aqui no Brasil. Eu vou, por exemplo, fui no Lago Sul, aqui em Brasília, vou no banco, tiro, fico de boa, não acontece absolutamente nada. Porque é um bairro completamente, não é, seguro. Então, comparar essas coisas é imbecilidade. Ele tem que comparar um crime aonde é o lugar onde acontecem crimes. Vocês sabiam que lá nos Estados Unidos, por exemplo, é a maior população carcerária do mundo? É um dos países mais violentos do mundo. O número de estupros nos Estados Unidos ultrapassa de qualquer país, não é? Eu vou mostrar só alguns dados aqui para vocês terem uma ideia de que o Dudu Bananinha, ele é realmente um estilo desse tipo, um lambe-botas, porque ele mente. Ele gosta de manter essa fala dele, essa narrativa, simplesmente porque ele não vai mudar. Porque ele é rico, ele mora num bairro rico. Aqui no Brasil, mora numa mansão. Lá nos Estados Unidos não vai ser diferente. Ele vai estar em lugares bons, em lugares ideais. Nos Estados Unidos tem muitos lugares de segurança, tem muitos lugares bonitos. E tem muitos lugares também maior palha, que são paupérrimos, que são horríveis, que são violentos. Se ele procurar no Brasil, vai encontrar também. Mas olha a diferença. Olha o tempo que os Estados Unidos está ali lutando por essa situação e os investimentos. Mas dizer que lá não tem violência, de que lá não tem isso, depende de onde você vai. Assim como na cidade onde eu moro, graças a Deus, é super seguro. Não é? Muitas vezes eu nunca fui assaltado. Tenho 51 anos, graças a Deus, nunca fui assaltado. Acontece assaltos, acontece, mas não é com todo mundo ao mesmo tempo. Assim como nos Estados Unidos. O número de carceragem americano, 1.350.000 presos, isso em 2022. E agora o crescimento é muito maior. Só pelo número de presos, você conhece o tipo de crime. Então, nos Estados Unidos é a maior carceragem do mundo, ou seja, isso é sinal que lá nos Estados Unidos acontece muito roubo, muito tiro, muito assassinato, muitos assaltos, muitos estupros. A carceragem dos Estados Unidos é maior do que a carceragem, por exemplo, da China, que é a maior segurança do mundo, é a segurança mais ágil do mundo. É onde se descobrem mais os crimes muito mais rápido do que nos Estados Unidos. Então a comparação que ele faz é pobre, não é? E tende a iludir as pessoas. Veja isso aqui. Olha só isso aqui. Número de registros de estupros aumenta em Nova York e nos Estados Unidos. Só que lá nos Estados Unidos, a grande diferença dos Estados Unidos para o Brasil é que os Estados Unidos não é transparente nas suas informações. Os Estados Unidos não é transparente, não informam os dados. Se você entrar no ChatGPT hoje e perguntar assim, qual é o investimento que os Estados Unidos fez em armas em 2024 e em comparação dos investimentos que ele fez em saúde e em educação, você vai ver aí um número alarmante, porque eles vão dar os dados das armas, mas eles não vão dar
os dados de saúde e educação, porque nos Estados Unidos a saúde e a educação são péssimas, é um investimento muito baixo, eles investem muito mais em armas do que na saúde e na educação. Então os Estados Unidos não é exemplo para ninguém disso. É um país riquíssimo que não é, tem cidades muito seguras, é verdade, mas tem uma criminalidade muito grande e muito crescente. Então o que o Eduardo Bolsonaro fala acaba sendo mentira, porque ele compara cidadezinhas pequenas com situações completamente diferentes. É as falácias chamadas, uma ambiguidade, a falsa chamada, é a falsa equivalência. E ele, por ser puxa-saco dos Estados Unidos, faz esse tipo de videozinho, que nem tem vergonha na cara. Que esse videozinho está mostrando o seguinte para ele: olha como eu estou num país legal, olha como eu puxo o saco de um país legal, olha a fala dele. Não tem fila quilométrica e aí depois querem zoar a gente ainda de lambibota de americano, né? É porque o petezado não tem coerência no discurso deles, né? Quero ver eles mostrarem agora como é que funciona um banco lá em Cuba ou na Venezuela. Agora, olha só a falácia dele. Quero ver eles mostrarem agora como funciona um banco lá em Cuba, na Venezuela. Que eu saiba, lá em Cuba o número de criminalidade é muito pequeno em comparação aos Estados Unidos, até porque é um país pequeno. Na Venezuela, como eu já falei, eu morei na Venezuela, a Venezuela tem problemas, a Venezuela é um país pobre, os Estados Unidos é um país riquíssimo. Então se você pegar a Venezuela, é aqui embaixo, na linha da pobreza, e os Estados Unidos é aqui. Mas em comparação ao número de um país rico, os Estados Unidos é paupérrimo na situação de violência. Por exemplo, se você comparar a violência em países ricos como os Estados Unidos e a violência dos Estados Unidos é o país mais violento entre todos os países ricos do mundo. Entende, bananinha? Você tem que comparar com o que é igual, não com o que é diferente. Você falou, por exemplo, então manda eles mostrarem um banco na Venezuela, um banco em Cuba, não. Você tem que mandar a gente mostrar um banco na China, não é? Que é um dos países mais ricos do mundo. Aí você vai ter uma comparação, rico com rico. Você quer comparar pobre com rico. Fica complicado. Isso vindo de um vagabundo desse, que nunca viu pobreza na vida, nunca passou fome, só morou em mansões à custa do dinheiro público e tá lá vagabundeando. Critica Brasil falando a verdade doa em quem doer. Xandão, manda logo prender esse vagabundão. À noite eu volto hoje com Anita Blian falando sobre política internacional. Tchau, pessoal. Grande abraço. Fiquem com Deus.